E a crise entre os poderes que se agravou nesta semana impactou diretamente o mercado financeiro. A bolsa chegou a cair quase 4% após as declarações de Jair Bolsonaro nas manifestações do 7 de setembro. Mas depois da carta de recuo do presidente, o Ibovespa ganhou um respiro. E sobre essa instabilidade do mercado diante do cenário político, a gente conversa agora com o ex-ministro da Fazenda e economista Maílson da Nóbrega. Ministro, bom dia, obrigado por atender a CNN. Bom dia, Donato. O senhor espera que essa imprevisibilidade do mercado continue nas próximas semanas, ministro? Ou o recuo pode fazer com que a gente tenha um princípio de estabilidade no mercado? Olha, Donato, eu acho que a tendência é continuar a volatilidade, né? Porque os mercados, sobretudo o mercado de ações, não convivem bem com incertezas extremas, com instabilidade institucional. E eu estou entre muitos, ou de todos, que não esperam do presidente Bolsonaro a continuidade dessa postura Jairzinho, paz e amor, depois que ele assinou aquela declaração à nação. Porque a estratégia política do presidente Bolsonaro, há pelo menos 30 anos, é a estratégia do confronto, é a estratégia da briga, né? E isso mobiliza a sua base mais radical. Portanto, eu acho que em algum momento ele vai voltar a ser o que ele é, o DNA da confrontação. E por isso, oscilações nas bolsas de valores, nos demais ativos do mercado financeiro, devem ser a característica dos próximos meses até o fim do seu mandato. Ministro, nosso analista Yuri Pita também participa com a gente aqui nesta manhã, pois não, Yuri? Obrigado, Nonato. Bom dia, ministro. Obrigado por estar conosco. Bom dia. Muito do cenário que se está traçando para a corrida eleitoral do ano que vem acaba inevitavelmente passando pela economia. Fala-se muito da aposta do presidente em um novo programa social e na própria recuperação da economia para uma sensação de bem-estar que melhore os índices não só de popularidade do presidente, mas a sua própria competitividade eleitoral. A minha pergunta para o senhor é se no cenário econômico o senhor vislumbra uma melhora da economia o suficiente para essa percepção de bem-estar social chegar até a população e, com isso, de fato, ter uma maior competitividade, isso ter impacto efetivo na popularidade do presidente? É possível se prever uma economia recuperando tão bem a ponto das pessoas saírem dessa sensação de dificuldade que vivem hoje? Olha, Yuri, eu acho que a tendência é essa, né? Não assim uma coisa espetacular como fala o ministro Paulo Guedes, que a economia está decolando, que o Brasil vai surpreender o mundo, né? Eu acho que a economia, apesar dessa decepção dos dados do segundo trimestre, tende a continuar recuperando, particularmente nesse segundo semestre, porque nesse período a economia vai ser puxada pelos serviços, que dependem do contato pessoal, da aglomeração, e, portanto, o serviço tende a ser o setor que puxa o PIB no segundo semestre. Não será surpresa se ao final do ano o PIB estiver crescendo 4,5% a 5%. Mas a partir de 2022 a coisa muda rapidamente, porque agora a recuperação tem uma característica especial que os economistas denominam de recuperação cíclica, isto é, aquela em que a expansão da atividade econômica decorre da ocupação da capacidade ociosa e não da expansão dos investimentos ou da produtividade. A partir de 2022, a tendência é que a economia volte à sua mediocridade, isto é, a um potencial de crescimento muito baixo, da ordem de 2%. E como a inflação vai continuar alta, corroendo renda, e o Bolsonaro continuará a ser o que ele tem sido até agora, tudo indica que a economia em 2022 pode crescer abaixo desse potencial, que é de 2%. Nós, na Tendências, revimos agora a nossa projeção para 1,8% no próximo ano de crescimento. Mas muitos analistas estão falando em 1,5%. E há quem fala em recessão até em 2022. E por isso, o emprego, o crescimento do emprego, que seria a principal força para o prestígio adicional do presidente, pode não ocorrer na medida que eles estão esperando, né? E, portanto, é provável que o presidente não se beneficie dessa expansão da vacinação e da recuperação das atividades econômicas. Além disso, o presidente pode ser afetado pelo que os analistas políticos chamam congelamento da rejeição, isto é, a percepção
de que mesmo com a recuperação da atividade econômica, que seriam em princípio favoráveis a ganhos de popularidade, a maioria percebe que ele não é o presidente adequado para liderar o país. E, portanto, a rejeição se congela, ela está em 55% a 60% hoje, e não há nenhum caso no Brasil de o presidente ter sido reeleito com rejeição acima de 50%. E, nesse caso, a instabilidade provocada pelo presidente, como isso influencia os mercados, a expectativa dos agentes econômicos, pode neutralizar o eventual benefício da recuperação da atividade econômica. Ministro, eu queria insistir nessa questão levantada pelo Yuri, trazendo aqui para o dia a dia nosso, né, para o cidadão que vai ao supermercado e etc. A gente está passando por uma seca pior dos últimos 91 anos, o que tem impacto também em algumas culturas, em algumas colheitas. Além disso, também o problema da energia, que pode até ocasionar um racionamento, ainda que o governo descarte isso nesse momento. Então, a inflação nesse momento é a nossa maior preocupação e, consequentemente, talvez a gente tenha um ataque aí por conta da alta de juros. Então, teríamos inflação, alta de juros e etc. Aí, é isso que vai impactar mais a retomada do emprego, que o senhor estava citando agora? São esses os pontos que talvez sejam decisivos? Ora, Donato, eu acho que no front econômico a inflação realmente é a maior preocupação, porque ela está vindo mais alta do que se pensava no início do ano. Além disso, teve a questão da crise hídrica que você mencionou, que impacta a conta de luz e está impactando muito forte. Além disso, você teve o azar, né? O azar de fenômenos climáticos, seca, geadas, que prejudicaram a produção de culturas importantes como milho e café e hortigranjeiros, que tudo isso influencia o preço dos alimentos, tá certo? Então, a inflação vai ser, sim, um elemento de preocupação das autoridades também, particularmente do Banco Central. E, por isso, nós estamos prevendo que o Banco Central vai continuar aumentando a taxa Selic nas 3 próximas reuniões, pelo menos 1 ponto de percentagem, o que terminaria o ano em 8,25%, que se permaneceria nesse nível durante todo o ano de 2022. E aí, corroborando o seu ponto, a taxa de juros vai ser um elemento adicional para refrear a recuperação da economia em 2022. Seguimos conversando ao vivo, então, com Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda. Ministro, obrigada mais uma vez, viu, pela gentileza de estar conosco. Entrei aqui na conversa para poder lhe fazer uma pergunta. Nesse momento de pandemia, é curioso como a gente fica dividido com as questões econômicas, porque, de um lado, a gente consegue atestar numa pandemia que vida não tem preço, né? Que saúde não tem preço. Se a gente tivesse todo o dinheiro do mundo para trazer alguém de volta, alguém que morreu por causa de Covid-19, eu imagino que a gente faria todos os esforços possíveis para poder trazê-los de volta. Então, saúde virou um item de luxo. E, por outro lado, para nós que estamos com saúde, permanecemos vivos, a economia tem uma tremenda de uma importância. E aí todos nós passamos a ver com muita instabilidade as questões econômicas. E a pandemia pegou todos os países, né? Passou a perna em todo mundo e a inflação voltou à tona. Mas o que eu quero perguntar para o senhor é, quando a gente vê essa instabilidade econômica e todo esse cenário de incerteza, até que ponto a pandemia por si só seria capaz de causar tudo isso e até que ponto a nossa gestão atual do governo federal fez com que algo que já é um problema ganhasse uma proporção ainda maior economicamente? Olha, eu diria que as duas coisas nessa sua interessante análise, né? Primeiramente, a pandemia é a principal responsável pela forte desaceleração que a gente viu na economia brasileira no ano passado, que continuou no primeiro semestre deste ano. Por outro lado, o governo também é causa desse processo, pelas instabilidades que o presidente causou, inclusive a sua atitude negacionista. Se você olhar nos últimos 700 anos, pelo menos, né, e sobretudo a partir da gripe espanhola de 2020, 3 coisas ficaram assentes no enfrentamento de fenômenos de saúde como esse, crises sanitárias como essa. Primeiro, o distanciamento social, que desde a peste negra lá no século XIII, foi percebido como um elemento de contenção da disseminação do vírus. Segundo, ou da doença, não sabia, naquela época sabia que era um vírus. Segundo lugar, a vacina,
A vacina, desde o século XVIII, tem sido um elemento eficaz de combate a pandemias e endemias. Em terceiro lugar, a máscara, né? A máscara, desde a gripe espanhola, ficou claro que seria um elemento para contenção da transmissão do vírus e para proteção não só dos indivíduos, como daqueles que estão ao seu entorno. Se você olhar, este governo negou essas três coisas, por incrível que pareça. O presidente foi contra o distanciamento social, o presidente desestimulou o uso de vacina, falou que poderia virar jacaré quem tomasse vacina, e terceiro, até hoje, ele luta para eliminar qualquer regra que imponha o uso de máscara. Eu acho que o país é o único do mundo em que o chefe do governo faz campanha contra a máscara. Portanto, o Bolsonaro tem uma importância muito grande na geração dessa crise econômica que a gente está aqui. Digamos assim, tem um efeito Bolsonaro, porque tudo se traduziu em incertezas, a incerteza gerou uma depreciação cambial. Se você olhar os modelos, dizem que a taxa de câmbio deveria estar hoje, a taxa de câmbio estrutural, digamos assim, em R$ 4,50. Chegou perto de 6. Sexta-feira estava acima de R$ 5,20. E qual é o causador principal disso? O presidente Bolsonaro. Então, parte da depreciação e, portanto, seus efeitos na inflação e na economia tem a ver com as atitudes do presidente Bolsonaro, infelizmente.